Muito bem, meus amados, nós voltamos, né? E dando prosseguimento aqui àquilo que falávamos, né? Sobre o nosso planejamento estratégico, né? Será que isso de fato é relevante, né? Para a igreja, né? Embora eu já tenha dado muitos exemplos, e nós vamos reforçar a respeito disso nessa aula, né? O que a Bíblia tem a dizer a respeito disso, né? Será que nós vemos, né, esse planejamento nas Escrituras? Ora, observe comigo, lá no Gênesis, no capítulo 1, do verso 27 ao 31. Nós vamos ver que as Escrituras, né, no relato da criação, ela vai, de certa forma, nos mostrar o desenvolvimento de atividades, né, que fazem parte de um processo de planejamento de Deus para a criação da humanidade, tá certo? Primeiro, a primeira fase do planejamento estratégico que nós vimos, que é a determinação do objetivo. Qual era o objetivo de Deus? Criar o homem à sua imagem e semelhança para viver no paraíso, tá certo? Seguido a isso, inicia-se a segunda etapa. Deus, ele planejou isso, ele tinha um plano. Depois, Deus precisou dos procedimentos, né? Como ele iria executar essa tarefa que ele tinha, né? Esse objetivo que ele tinha de criar a humanidade, né? Quais foram os procedimentos de Deus para atingir os objetivos? Vamos ver? Então, Deus começou esse processo criando, primeiro, os céus e a terra. Depois, a criação do mundo vegetal. Terceiro, criação dos períodos de tempo, dia e noite, com os seus marcos, né? A criação dos animais marinhos, dos animais terrestres, das aves e, por fim, a criação do homem e da mulher, né? Para que ele chegasse até o objetivo que tinha, né? A criação do ser humano, foi necessário todo um procedimento até que ele alcançasse esse objetivo. E esse procedimento envolvia a criação de uma série de outras coisas, né? É como nós dissemos, nós temos o objetivo de evangelizar certo bairro da cidade, não é? Ou nós temos o objetivo de evangelizar pessoas através de um canal, né? Digital, por exemplo, né? Através da internet, através das redes sociais. Esse é o nosso objetivo, né? Como nós vamos executar isso, né? Existe uma série de passos que precisam ser adotadas inicialmente, né? Talvez seja necessário um plano de ação, um planejamento para adquirir recursos para isso, né? Para o treinamento de pessoal, para que eles executem, não é, essa tarefa, seja ela qual for. Entende, meu amado? Então, Deus iniciou um processo, a criação dos céus, criação do mundo vegetal e por aí vai, até que finalmente ele criasse o homem. E terceiro, né? Deus, ele exerceu a atividade de controle, verificando se o objetivo tinha sido atingido, né? Qual era o objetivo? Criação do homem e da mulher. Será que isso está conforme o que foi previsto por Deus, né? E ali, no Gênesis, nós vamos ver que Deus, ele olhando para a sua criação, para aquilo que ele realizou, ele viu que aquilo era muito bom, era excelente, né? A criação do homem. É óbvio que depois nós vamos, com o desenvolvimento da história, nós vamos ver a queda do homem, né? A queda da humanidade e depois Deus traçando um segundo plano, né? E é disso que trata as Sagradas Escrituras. O plano perfeito de salvação do ser humano, né? E para a execução deste plano, existiu um processo que nós vamos ver no decorrer de todas as Sagradas Escrituras, tá certo? Então, existe planejamento estratégico na Bíblia? Existe, é claro que existe. Houve necessidade de planejar na igreja primitiva? Ora, veja bem, Jesus Cristo estabeleceu para si mesmo e para seus discípulos 3 grandes objetivos interdependentes. Quais sejam? Primeiro, preparar os apóstolos e discípulos para a missão que iriam desempenhar, né? Então, esse foi o primeiro processo, né, de Jesus
andar com seus discípulos, ensinando a eles, né? Colocando-os para evangelizar também, né? Jesus, ele, depois de um grande período de treinamento, ele reúne 70 e os envia de 2 em 2 em cada cidade, né? Experimentando, né? Aquilo que eles haviam aprendido, tendo experiências com Deus através da evangelização, né? Então, o primeiro passo de Jesus aqui, para que o objetivo da igreja fosse alcançado, é o preparo, né? A preparação dos apóstolos e discípulos, né? Para que esses discípulos, esses aprendizes, eles pudessem ser enviados futuramente a pregar e a ensinar, né? Que é, inclusive, o passo 2 e o passo 3 desse grande objetivo que Jesus tem, né? O segundo, proclamar a todo o povo a chegada do reino de Deus entre os homens. Um trabalho de evangelização, de evangelismo, né? De pregação da palavra, de pregação do evangelho, das boas novas de salvação, né? Primeiro, o preparo dos apóstolos, daqueles que seriam enviados, daqueles que pregariam. Depois, a proclamação do evangelho, a evangelização, tá certo? E terceiro, o ensino, o discipulado, né? Ensinar as verdades a respeito de Cristo a todas as pessoas que atendessem a seu convite, né? Essa é a grande comissão, ide por todo o mundo, pregando o evangelho a todos os homens, a toda a criatura, em todos os lugares, ensinando-os a guardar todas as coisas e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o objetivo, né? O ide de Jesus é para evangelizar e ensinar. Qual é o objetivo, então, da igreja em relação a isso, né? Nós já falamos, é pregação e ensino, é evangelização e discipulado, né? E nisso envolve também o preparo. O preparo para que estes discípulos, eles sejam também discipuladores, tá certo? Estes que aprendem, que um dia sejam capazes também de ensinar. Estes que foram evangelizados, que também um dia sejam capazes de evangelizar. Então, nós temos aqui estes 3 objetivos, né? Para a igreja primitiva e para a nossa igreja também, não é? Preparar, proclamar e ensinar, não é? Nós teremos êxito nisso, nós teremos sucesso em realizar estas coisas, se nós formos capazes de planejar estrategicamente, de avaliar o nosso ambiente, quais são os nossos objetivos, traçar um curso de ação com base na nossa capacidade, nos nossos pontos fortes, analisando os nossos pontos fracos, trabalhando para equilibrar isso, né? Para adquirir recursos, de modo que eu possa proclamar e ensinar, para que eu possa atingir os objetivos que nos foram propostos, tá certo? Então, talvez, amados, o problema de muitas igrejas que estão estagnadas hoje seja um processo de planejamento coerente, sensato, não é? Talvez as pessoas apenas estão fazendo coisas por causa da tradição. Isso sempre foi feito assim e nós vamos continuar fazendo assim. Mas você já parou para pensar por que as coisas são assim? Não é? Porque em um determinado tempo, em um determinado momento, foi coerente que as coisas fossem assim, porque essas atividades funcionavam naquele ambiente. Hoje nós vivemos um outro ambiente, né? É claro que a essência da igreja, os seus princípios, os seus valores, eles não mudam nunca, mas a sociedade está em transformação, né? E é necessário nós vermos que houve igrejas que, por um tempo, atingiu o objetivo e que hoje talvez não esteja mais atingindo o objetivo de proclamar, de ensinar, de preparar, não é? De fazer e de levar os homens à adoração de Cristo. Em um momento, elas foram excelentes nisso e elas eram referência. Hoje, jamais não são. Por que será?
porque continuam fazendo as mesmas coisas. Porque em um momento alguém traçou um plano de ação, mas não houve um trabalho de controle para avaliar se estas ações elas ainda são efetivas. Será que isso faz sentido para você? Será que você consegue compreender isso que eu estou tentando dizer? Primeiro, o que se busca com o planejamento estratégico na igreja? É preciso pensar o planejamento estratégico na igreja como um estado de espírito, uma filosofia gerencial. É algo que deve estar impregnado, não é? No pensamento coletivo da igreja. Todos os membros dessa congregação devem ter em mente e saber dizer qual é o objetivo daquela congregação. Isso deve ser claro para todos os membros. E todos eles devem estar perseguindo o mesmo objetivo, devem estar caminhando para a mesma direção, tá certo? Por isso, isso deve ser um estado de espírito, uma filosofia. As pessoas devem ter conhecimento disso, não é? Portanto, ele pretende criar uma percepção clara em todos os níveis da comunidade em relação às condições, objetivos e questões estratégicas da igreja. Será que o seu membro comum, não é? Da sua igreja, ele sabe onde essa igreja quer chegar, qual é o objetivo dessa igreja, qual é o plano que é traçado para ela, isso caso exista, não é? Então, não é só ter um plano, é necessário criar uma cultura, é necessário fazer com que todo mundo que seja participante dessa comunidade tenha uma percepção clara desses objetivos, deste plano, né? Da missão que essa igreja tem. Permitir às lideranças das comunidades cristãs entenderem a natureza das estratégias, né? A pensarem estrategicamente, a entenderem que tudo que foi criado em um momento tinha em vista um objetivo, e aquilo foi uma estratégia para atender a missão da igreja, né? O ID de Jesus, né? E se nós não pararmos para refletir a respeito disso, talvez, né, as nossas igrejas, elas deixem de ser eficazes no atendimento do seu chamado, né, do chamado de Deus para aquela comunidade. Olha só, desenvolver planos em função das estratégias eclesiásticas selecionadas, né? Todas as atividades da minha congregação, da minha igreja, estão voltadas para esse objetivo, né? Será que existem atividades que são realizadas, né, que desgasta as pessoas, que ocupa tempo, que exige recursos, né? E que poderiam, esses recursos, esse tempo, essas pessoas poderiam estar empregadas em outras funções, em outras atividades que seriam mais eficazes, não é? Ao atingir estas metas e estes objetivos, lembrando sempre que quando falamos de metas, estamos falando de evangelizar e ensinar as pessoas, não é? Então, esse plano, ele deve ser traçado com base nas estratégias que nós temos, tá certo? E essas atividades devem ser realizadas com este propósito. Criar um estado de prontidão e alerta para reexaminar a direção estratégica da igreja, à medida que as condições ambientais se alterem. É aquilo que eu comentei com vocês, né? O nosso ambiente mudou e nós continuamos fazendo as coisas da mesma forma, não é? Será que isso está correto? Será que isso está sendo efetivo, não é? Para nós e para a nossa congregação? Repito, os nossos princípios não se alteram, não é? Os nossos valores não se alteram, mas os nossos métodos devem ser alterados. Com base em quê? Com base na análise interna da minha congregação, na sua capacidade, e no ambiente externo, na necessidade das pessoas que fazem parte desse ambiente externo da minha congregação. Então, à medida que os ambientes se alteram, eles se modificam, é necessário modificar também o plano de ação, o método e a estratégia, o modo como nós pensamos o trabalho nas nossas igrejas e nas nossas congregações. Para que uma igreja tenha sucesso na consecução dos seus objetivos, é preciso, primeiramente,
que ela permaneça em espírito de oração e dependência do Espírito Santo. Não é? Veja bem, nós estamos falando de processo de administração, estamos falando de planejamento, estamos falando de estratégia, estamos falando de método, estamos falando de análise, avaliação, controle, estamos falando de todas essas atividades que são puramente gerenciais. No entanto, nós falamos disso lá na primeira aula. A igreja, ela não é como uma empresa qualquer, não é? Ela é uma comunidade, uma entidade espiritual, tá certo? E, portanto, ela deve ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus, não é? Deus é quem nos direciona. E à medida que nós traçamos planos para essa congregação, em plena dependência e espírito de oração, em dependência de Deus, buscando a sua direção, quão efetivo nós não seremos, amados, se nós tivermos a capacidade de unir estas duas coisas, né? Veja bem, será que Paulo não tinha uma estratégia no seu trabalho de evangelização lá na igreja primitiva? É claro que tinha, né? E Paulo também não estava na direção do Espírito? Também. Talvez Paulo tivesse planos de ir em determinada cidade, mas ele diz assim, olha, nós planejamos ir até a cidade tal, mas o Espírito nos impediu e pediu que nós fôssemos para um outro lugar. Então, no meio do caminho, haverá mudança de rota? É claro que haverá, não é? De repente, nós temos esta sensibilidade, né? Nós nos colocamos na dependência do Espírito e nós sentimos de Deus que aquela rota que foi traçada talvez não seja a melhor. Talvez tenha sido por um tempo, mas agora não é mais, não é? Buscando essa direção para a tomada de decisão, não é? Além da análise, do controle, da efetividade dessas atividades nas nossas congregações, né? É importantíssimo nós estarmos plenamente na dependência de Deus, do seu Espírito Santo, através de uma vida de oração, de consagração, né? Dos líderes, do pastor dessa igreja, da sua comunidade. É para isso que nós nos reunimos, em encontros de oração, né? Para que Deus nos dê entendimento, para que Deus nos dê sabedoria, para que Ele abra a nossa mente, né? E quem sabe esse curso agora, nesse momento, seja uma resposta de Deus de uma oração, né? De um caminho que você pediu, de algo que você estava clamando. E Deus agora, através do curso de teologia, está trazendo até você isso. Você crê nisso, meu amado? Será que isso é possível? É claro que é. Deus está nos preparando, né, para aquilo que Ele nos chamou para fazer, tá certo? É importante, então, a permanência, não é, dessa consagração, dessa dependência do Espírito Santo, que inspira a prática dos dons pelos membros da comunidade. Veja, nós só levaremos a cabo, não é, essa missão de evangelizar, de ensinar, de preparar obreiros, de preparar discípulos, de preparar discipuladores, se nós, né, recebermos de Deus estas habilidades, né? Essa capacitação que é do Espírito Santo de Deus, através dos dons espirituais, não é? Os dons espirituais não só do pastor, não só da liderança, dos líderes de grupo, não é? Dos presbíteros, dos diáconos, dos obreiros, não, mas de toda essa comunidade. Por quê? O Espírito, ele reparte os dons com a igreja, de acordo com a necessidade dela, né? E é por isso que nós precisamos buscar isso de Deus, essa capacitação, essa habilidade e também os dons espirituais. Falaremos disso mais aprofundadamente nas aulas a seguir, tá certo? Nesse sentido espiritual, torna-se imprescindível que toda a igreja esteja alinhada numa mesma direção, tá certo? Olha só, então, é como eu disse, se a igreja tem consciência de que essa igreja tem uma missão, está atendendo ao ID de Jesus, e ela tem um método para isso, ela traçou um plano estratégico, esta missão e este plano estratégico é consciente, a igreja tem uma percepção clara disso e sabe qual é a direção que essa igreja está andando. É necessário, então, que a igreja esteja alinhada nesse mesmo sentido, né? Essa busca em oração deve atender também este objetivo, né? Para isso, veja só, o que é necessário? É necessário que as estratégias sejam consistentes com a realidade da igreja e traduzidas em planos
e programas de ação, né? Eu quero aqui, na minha igreja, formar obreiros, né? Mas veja, eu tenho recursos suficientes para treinar outros obreiros? Veja bem, dentro da minha própria congregação, eu tenho gente capacitada para treinar outras pessoas, para ensinar outras pessoas? Se eu não tenho, o que é que eu preciso fazer? Então, eu preciso ter consciência da realidade da igreja, não é? Eu pretendo fazer um projeto audacioso, não é? É necessário recurso financeiro para isso, para esse plano que eu tracei, né? Qual é a realidade da minha igreja? Qual é o poder aquisitivo dos seus membros? Sua capacidade de arrecadação? Isso é levado em conta? Então, veja, a estratégia precisa ser condizente com a realidade, com a capacidade da nossa congregação, da nossa igreja. E, portanto, os planos e programas de ação devem ser levados, devem levar em conta a realidade da igreja. Lembra quando nós falamos de ambiente? Quando nós falamos da organização e do ambiente interno, do ambiente externo, né? É necessário ter consciência disso. Segundo, as consequências operacionais e financeiras desses planos e programas que possam ser detalhados para toda a comunidade, né? Ou seja, nós pretendemos, então, levar avante este plano. Quais consequências elas terão, não é? As consequências financeiras, consequências para as pessoas que estiverem envolvidas, né? A igreja, ela comprou essa ideia, né? Ela está junto com a liderança, né? Ela coopera para que isso aconteça. Veja, um grupo de pessoas não é capaz, muitas vezes, de levar adiante muitos dos projetos que nós temos, né? Se a igreja não tiver consciência disso, se não for mensurado quais serão as consequências disso, né? O que pode vir a ocorrer se nós colocarmos em prática estes planos que temos, né? Quais serão as consequências disso? É claro que nós buscamos consequências positivas, mas algumas ações podem ter alguns efeitos, né, que não são desejados, tá certo? E aí a gente precisa mensurar. Se eu for por este caminho, não é? Isso aqui pode acontecer, né? E se isso for uma coisa ruim, será que as percas compensam os ganhos, né? Ou melhor, os ganhos compensam as percas? Então, isso é preciso ser analisado, né? Antes de levar adiante a tomada de decisão, né? As ações operacionais sejam congruentes com as estratégias e planos selecionados, né? Então, eu tenho um plano, e aí nós vamos agir, nós vamos colocar em execução, né? Aquele plano que tive, né? Mas eles são coerentes? Este plano de ação, né, que eu estou traçando, ele é coerente com as estratégias e com os planos que foram selecionados, né? Porque muitas vezes planejamos e, ao executar, nós estamos executando outras coisas, né? Das duas, uma. Ou nós precisamos reavaliar as nossas ações, ou nós precisamos reavaliar as nossas estratégias, né? Os planos que tivemos, porque talvez traçamos um plano que não foi factível, né? Que não foi capaz de ser executado. E para isso existe o processo de controle para reavaliar o nosso planejamento. Veja que não é porque planejamos que este plano será infalível, tá certo? É necessário planejar, organizar, executar, controlar, e isso se repete, não é? Incessantemente. Os resultados possam ser monitorados pela liderança da igreja e avaliados continuamente, tá certo? Que frutos tivemos, não é? Nós fomos efetivos neste projeto que tivemos, né? Então, é o momento de reavaliar quais mudanças precisam ser exercidas, né? E, de repente, até extinguir um trabalho, né? À medida que nós entendemos que ele não atende mais o objetivo da igreja, né? Que primeiro é louvar a Jesus e que segundo é atender o seu ID, o seu chamado de evangelizar, não é? E de proclamar o evangelho. Tá certo, meus queridos? Por hora nós ficamos por aqui, não é? O último módulo eu extrapolei um pouquinho o tempo, esse aqui nós estamos um pouquinho mais dentro, né? E aí nós seguimos
no nosso próximo encontro. Não saia daí, eu